Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir a teu encontro, caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água, em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genesaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediam que pudessem, ao menos, tocar a barra de sua veste. E todos os que a tocaram ficaram curados. Palavra da salvação. Neste Evangelho, vários detalhes são surpreendentes. Primeiro, um fato jamais visto pelos discípulos de Jesus. Ele podia andar sobre as ondas revoltas do mar sob forte ventania. Era uma coisa inacreditável. Surpreendente, em seguida, foi a reação de Pedro, que poderia ter ficado apenas boquiaberto com o que via. "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." Novamente, outra surpresa. Jesus lhe diz: "Vem." E o que para Pedro parecia impossível, torna-se uma experiência incomum. Ele começou a andar sobre a água. Mas esta experiência durou pouco. O vento frio como que o despertou de um sonho, e ele começou a afundar. Imediatamente tomou consciência de que somente Jesus o poderia impedir de afogar-se. Então gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus atendeu a seu pedido, como atende os nossos em momentos de grandes dificuldades, mas o repreendeu: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Tudo que os outros discípulos viram foi completa surpresa, e mais do que isto, foi motivo para uma compreensão nova de quem era Jesus. Então o expressaram dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." É esta última frase o auge da teologia que São Mateus quer que entendamos a partir deste milagre de Jesus. Ele é o Filho de Deus. E em seguida, o Evangelho de hoje termina confirmando que Jesus é o Filho de Deus. Pediam que pudessem, ao menos, tocar a barra de sua veste.
e todos os que a tocavam ficaram curados. Deixemo-nos maravilhar pelo poder de Deus manifesto em Jesus através destes fatos. Como Pedro, digamos, no meio de nossas angústias e sofrimentos: Senhor, salva-nos. E Jesus nos salvará com o poder comprovado por tantos outros milagres que realizou. Como os outros discípulos, exclamemos diante de Jesus: verdadeiramente, Tu és o Filho de Deus.